E aí, rebanho, como é que vocês estão? Hoje eu não estou em casa, eu não estou em Pernambuco, eu vim a Florianópolis fazer uma aventura muito doida esse final de semana e depois eu vou trazer vídeo para vocês, tá? Inclusive, se vocês quiserem ver algumas coisas que eu estou postando, meu Instagram tá aqui embaixo, @AlissonAgne, segue lá, que aí vocês vão poder ver já outras aventuras que eu fiz e também vou poder mostrar mais coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia para vocês também, beleza? E o vídeo de hoje é para tratar um pouco sobre o que eu vi nos últimos anos acerca do libertarianismo, do movimento libertário aqui no Brasil, do anarcocapitalismo. E é uma coisa muito entristecedora, porque muitos criadores de conteúdo, muitas pessoas que no início mesmo de toda essa loucura, lá para, sei lá, 2015, 2016, eu tinha muita admiração, mas essa admiração foi se esmigalhando e hoje em dia não resta mais nada, a ponto de eu não conseguir nem ver uma frase da pessoa, principalmente o Rafael Lima, né, do Ideias Radicais, e também o Paulo Cogos. Para mim é muito entristecedor o que aconteceu nos últimos anos, porque, querendo ou não, eu me tornei libertário por causa desses caras. O Nando Moura começou a responder ao Rafael, e eu comecei a consumir muito conteúdo do Rafael, simplesmente porque eu queria me informar sobre política, mas não acreditava no libertarianismo, nem no anarcocapitalismo, nem nada disso. E aí eu entendi que imposto era roubo e tive que assumir aquilo ali. E putz, a partir daquilo ali foi uma quebra. Porque, pô, se imposto é roubo, eu sou contra roubo, eu não posso ser a favor do Estado. Aí depois eu comecei a ver vídeos do Paulo Cogos, do Alexandre Porto e blá, blá, blá. E aí a história é muito parecida com todo mundo. Comecei a ler muitos livros. E chegou um determinado momento que eu vi esses caras mudando de uma forma muito negativa. Porque é bom mudar, é bom melhorar, é bom evoluir. Mas você mudar para pior, você retroagir, é muito entristecedor. Hoje em dia existe um gradualismo muito forte dentro do libertarianismo. E o gradualismo não é um libertarianismo diferente, não. São pessoas que são libertárias, mas acreditam que a forma de você reduzir o Estado, ou acabar com o Estado, o que quer que seja, sei lá, o que é que você acha que vai acontecer com o Estado, é se infiltrar dentro dele e reduzir ele por dentro da máquina. E eu tenho um amigo chamado Henrique, que ele costuma dizer que o gradualismo não é a transição gradual, porque a transição vai ser gradual de qualquer forma, dentro do Estado ou fora do Estado, de forma agorista, como que você imaginar, tá ligado? Se você é um criptolibertário, não importa. Então, ele diz que o gradualismo é quando há um gradiente entre o que é libertário e o que é estatal. E eu vejo muito disso acontecendo hoje em dia. E é uma coisa também que ocorre com o bolsonarismo. Vê só, vou tentar trazer um exemplo mais claro possível para vocês. Quando o Bolsonaro chegou ao poder, muita gente achou que o Estado se reduziria. E ele não se reduziu, ele se expandiu e muito. Mas por que ele se expandiu? Porque para fazer certas coisas, para poder colocar certos planos em ação, o Bolsonaro teve que ceder cargos para pessoas intimamente ligadas com o PT. Isso foi minando o bolsonarismo e não o petismo. Afinal de contas, o petismo nunca esteve tão forte. As pessoas nunca tiveram tão lascadas por causa do PT ter chegado ao poder. Isso ocorre porque o PT está com força como nunca esteve. E aí você pode pensar, mas a população hoje em dia está toda contra o Lula. Concordo. Mas isso é indiferente para o poder do petismo. Eles nunca tiveram tanto poder de controlar a sua vida como estão tendo agora, mesmo com a maioria das pessoas contra o governo. Então, ocorreu um gradiente entre o que era bolsonarismo e o que era petismo, e afinal de contas, o que venceu foi o pior, porque os piores sempre chegam ao poder. E não necessariamente o pior é o mais socialista, o mais esquerdista, ou o mais psicopata. Às vezes o pior é aquilo que vai legitimar ainda mais o Estado, o que vai fazer com que as pessoas acreditem que o Estado pode ser eficiente, pelo menos para reduzir ele próprio. E aí eu quero voltar para os libertários agora, para pessoas que eu admirava muito e que eu tinha um carinho muito grande, se tornarem então, ao meu ver, corrompidos, porque se misturam muito ao Estado. Porque fazem as pessoas acreditarem que o Estado pode ser eficiente para reduzir ele próprio, para reduzir a própria máquina. Então o cara chega lá e diz, olha só, votem no Novo. Porque o político do Novo, ele é a favor da redução do Estado. E as pessoas passam a enxergar o Estado como uma máquina que pode ser bonzinha, se tiver outro cara lá controlando a máquina. Só que isso é impossível, porque o Estado não faz cálculo econômico. Inclusive,
o Mises, né, quando ele lançou o Cálculo Econômico sobre uma Economia Socialista, ele descreveu muito bem que aquilo que não está à mercê do mercado, à mercê do sistema de preços, não pode ser eficiente. É por isso que o comunismo falha antes de... Por isso que o socialismo falha antes de chegar ao comunismo. Corrigindo aqui. Porque você tem falhas de alocação de recursos escassos por causa da eficiência. E a mesma coisa ocorre no Estado. Até porque todo Estado é socialista, em algum grau. Então, o Estado vai fazendo coisas sem sistema de preços, sem mercado, e vai falhando em todas elas porque você não está à mercê da concorrência. Não tem como você saber se você está fazendo da forma mais eficiente ou não. E se não tem como saber, então gasta o máximo possível. Porque pelo menos as pessoas vão enxergar que a gente está gastando e vão ficar muito felizes. Mal sabendo elas que a gente está gastando, sei lá, talvez 5, 10 vezes mais do que a gente poderia gastar. Isso, falando da forma econômica, mas falando do impacto psicológico do Estado na mente das pessoas, talvez seja muito pior. Porque tem gente realmente que acredita que votando no novo, o Estado vai ser reduzido. Só que isso nunca aconteceu na história. Tipo, a máquina estatal, o organismo estatal sempre tende a aumentar. O parasitismo estatal sempre tende a aumentar. Independentemente de quem esteja no poder. Agora, o que acontece muitas vezes é o seguinte. O Estado como um parasita, ele parasita tanto o hospedeiro, tanto, que o hospedeiro chega perto de colapsar. E se o hospedeiro colapsar, o parasita também morre. Então o que é que ocorre muitas vezes? O parasita chega lá e diz: cara, vamos dar uma reduzida rapidinho só para o hospedeiro se recuperar, porque senão a gente morre também. E esse processo é quando o libertário vai lá e diz assim: olha, volta no Bolsonaro, porque o Bolsonaro é menos pior do que o Lula. Eu sei que, em teoria, nas ideias, o Bolsonaro é menos estatista do que o Lula. Só que o Bolsonaro, ele é um peão, ele é uma ferramenta necessária para que exista um freio parasitário para que posteriormente ele possa parasitar mais ainda, que é o retorno do Lula. Isso eu falei em 2018, eu previ que isso ia acontecer. Eu não sabia que o Lula ia voltar ao poder, mas eu falei, o Estado vai frear um pouco agora, vai passar uns 2 anos mais tranquilo, vai estar retraído e depois ele vai voltar a se expandir. Dito e feito, hoje em dia o Estado tem um poder absurdo sobre as pessoas. E muito disso ocorre por causa desse tipo de corrupção que houve, não só no âmbito libertário, mas também por parte de pessoas que já não acreditavam muito no Estado e passaram a acreditar num bolso bobo. É muito melhor que as pessoas entendam que não tem solução que venha de dentro do Estado para melhorar a vida delas. É muito importante. Quanto mais pessoas entenderem isso, quanto mais pessoas se distanciarem de uma espécie de bolsonarismo, ou lulismo, ou de bolsopetismo, melhor. Trate de cuidar de você. Trate de melhorar. Trate de aprender coisas novas. E trate você de aprender como fugir, escapar e se evadir do Estado o máximo possível. Mas não de imaginar em qual político eu devo votar, porque talvez um deles melhore a minha vida, ou facilite a minha vida. Sabe? E é muito... Eu fico enojado de ver essas pessoas que eu tanto admirava se tornando candidatos políticos. Cara, se os piores chegam ao poder, e esses caras chegam ao poder, não é porque as ideias deles são as piores. Não, talvez eles até tenham ideias boas, só que eles vão estar legitimando o Estado. Vão estar fazendo parecer que o Estado pode ser eficiente. O que é uma grande enganação. Sabe? Inclusive, eu gostaria muito que alguma pessoa que é libertária e que é político, ou que tem aspirações políticas, me explicasse uma única coisa. Como o Estado pode fazer cálculo econômico em suas atividades para ser eficiente e reduzir a si próprio, exceto pelos mecanismos de freio de parasitagem para depois expandir a parasitagem. Porque é sempre isso que a gente vê. É cíclico. Vem um cara que todo mundo considera que ele é um pouco mais direitista. Aí dá uma segurada na economia e aí chega um outro político populista e diz: olha só, vamos dar coisas grátis para as pessoas. E aí todo mundo vota nesse cara. E aí o negócio fica assim, ó, ondulando. É como um ciclo de corrente alternada ali, ó, vai subindo e descendo. Tá ligado? E no final das contas, isso tende a piorar. Não tem um estado no planeta que hoje em dia tenha menos poder do que tinha há 25,
20, 30, 50 anos atrás. Não tem, não tem. Depois da queda das monarquias, o negócio foi escalando de uma forma absurda. E o 38 fala uma coisa, ele tem muitas coisas que eu concordo dele e tem algumas coisas que eu discordo e eu quero trazer mais pra frente, mas uma delas, cara, é que a gente vai ser livre como nunca foi ou vai ser escravo como nunca foi. Independentemente se você compra Bitcoin ou não, independente de qualquer coisa, cara, a gente tá chegando num momento em que ou a gente vai conseguir, via tecnologia, superar muita coisa do Estado, ou então a gente vai se tornar muito, muito, muito mais escravo dele. Cara, vão aumentar ainda mais. Há alguns anos atrás, quando teve a reforma da Previdência, tinha muitos libertários debatendo isso. E eu falei, cara, a Previdência é um mal gigantesco. E é muito bom que ela quebre. Então eu espero que não passe a reforma da Previdência. Porque se não passar, vai quebrar. E muitos libertários, acho que eu até discuti com o Bot um pouco sobre isso. E aí eles tinham uma defesa que, não, cara, é melhor que a Previdência Social seja reformulada ali. E a gente consiga respirar um pouquinho e depois resolva as coisas. Tipo, em resumo, tá ligado? Tipo, é melhor não quebrar a economia agora. Vamos tentar fazer as coisas se resolverem o máximo possível. E aí, a reforma da Previdência passou. E hoje em dia a gente tem uma porra de um roubo de uns 90 bi. Olha que mindfuck. E vai ter mais reformas, vão aumentar o tempo para você se aposentar. Eu nunca paguei INSS e eu nunca quero pagar, cara. Nunca, 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 porque eu não quero pagar nada para ninguém. Eu não devo ser roubado para bancar a aposentadoria de ninguém. Nem dos meus pais, nem dos meus avós, nem dos meus tios, nem das pessoas mais velhas. Ninguém, porque eu não roubei ninguém. Essas pessoas foram roubadas. Os meus familiares mais velhos do que eu foram roubados durante toda a sua vida para pagar o de outras pessoas. E agora elas estão recebendo fruto de roubo de outras pessoas. E a gente poderia debater muito sobre isso aqui. Mas, cara, isso é uma coisa que precisa colapsar. É um sistema que precisa colapsar. Porque se não colapsar, a gente vai continuar cada vez mais escravo, 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 escravo. E a escravidão vai se perpetuar. Porque agora tem gente até que acha que, imposto é roubo, mas eu vou entrar no Estado porque eu sei como usar o roubo melhor do que as outras pessoas. Não, cara. Você tá aqui, você melhorar, você se tornar exemplo para outras pessoas, você se aprimorar, você ensinar para outras pessoas é muito mais valioso do que você, sei lá, virar vereador, virar deputado, eu falar deixa quieto, deputado e apresentar um projeto de lei que vai fazer sei lá o quê. E a gente tem a experiência visual da parada, tá ligado? Tá muito próximo da gente. Porque tem muita gente que faz isso. Ou que se considera de direita, sei lá. E acha que a direita é menos pior, menos estatizante. Cara, eu tô lembrando do vídeo, cara, do Cleitinho, eu acho. O cara foi lá pedir pra tirar foto com a Virgínia, cara. E tem gente que ainda acredita no Estado, velho. Esse cara tá lá controlando você. Esse cara tem o poder nas mãos de criar projetos de lei. Eu não lembro, acho que ele não é deputado, ele é senador. Mas enfim, ele faz parte do jogo que decide como você tem que viver a sua vida, cara. Ele realmente foi tirar foto com a Virgínia. E a desculpa dele é que não podia desobedecer a mulher. Em momentos como esse, quando eu tô refletindo, quando eu tô sozinho, envolto nos meus próprios pensamentos, é aí que eu lembro que não dá, não tem solução. Não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. A democracia, ela é o maior mal que a gente já passou, cara, de verdade. É muito... eu tô com nojo, sabe? Eu vou encerrar o vídeo porque eu tô com muito nojo. É isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acham sobre isso. Não acreditem em políticos. Não acreditem em pessoas que são libertárias e dizem que você tem que votar em alguém. Se você quiser votar,
vote, mas não vote acreditando que aquilo ali vai mudar alguma coisa. Vote porque é prático, porque você não precisa bater cabeça, porque você não vai precisar justificar nada. Mas não vote porque você acredita no político. Não faça isso com você mesmo. Não jogue, não jogue fora a sua individualidade. Sabe? Não acredite que tem ninguém capaz de controlar a sua vida melhor do que você mesmo. O voto não vai mudar nada. O que vai mudar são decisões individuais, né? É melhorar a si próprio, votar com os pés, desinvestir. Compre em Bitcoin, cara, ou se arrependa amargamente. Na boa, não tem mais muita coisa que a gente possa fazer em relação a coisas muito grandes. Só tem pequenas ações diárias. Sei lá, ler um livro. Ler qualquer livro. Vai fazer muito mais diferença na sua vida do que votar em alguém. Então leiam, estudem, vejam vídeos, se aprimorem, se desenvolvam. Ninguém vai aparecer para salvar vocês. Ninguém.